perguntando onde está Deus quando acontece uma tragédia dessa. Olha, Não deve ser uma resposta fácil não, também. não é. Em primeiro lugar, qualquer resposta que a gente vai dar, a gente tem que evitar tripudiar do sofrimento alheio. Sim. A gente tem que respeitar, chorar. A Bíblia diz isso, que a gente tem que chorar com os que choram. E há motivo para lágrimas. Quando a gente vê os quadros de destruição, de sofrimento, de perda, não só de material, mas de vidas também, tudo que aconteceu, o coração da gente tem que ter essa reação de contrição, de tristeza e de empatia. Por outro lado, a gente não pode deixar esse sentimento, que é um sentimento correto, nos levar a deixar de perceber a realidade por detrás desse tipo de tragédia. A Bíblia nos diz que quando o primeiro casal desobedeceu a Deus, permitiu que o mal entrasse no mundo, e com o mal, aquilo que lá está em Gênesis capítulo 3:15, que Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão. Maldita é a terra por tua causa. E Deus tinha avisado, no dia que você me desobedecer, a morte vai entrar. Então, a partir daquele momento, esse é o entendimento bíblico que nós trazemos para o assunto. Antes disso não havia morte e não havia sofrimento. Nada. Depois, a terra foi amaldiçoada e ela foi castigada por conta de Adão, que era o representante de Deus na terra. E todas essas catástrofes que a gente percebe, não só essa tragédia, mas outras que a gente vê no mundo inteiro, são os estertores de um mundo agonizante debaixo do juízo de Deus por conta do que aconteceu. A gente chama isso de castigos temporais. A gente pode pensar, mas Deus não tem misericórdia? Deus tem misericórdia, mas Deus, sendo justo, sendo reto, ele não pode deixar de cumprir o que ele disse. No dia que você pecar, você vai morrer e a maldição vai entrar na terra. Isso foi dito a Adão. E o que a gente vê é exatamente isso aí. São as dores de parto de um mundo que está prestes a produzir uma nova realidade com a vinda de Jesus, que, depois de ter feito o que ele fez na cruz pelos nossos pecados, ele virá para transformar esse mundo num mundo novo. Então, onde não vai ter nada disso. Então, ao mesmo tempo que a gente vê e fica triste com tudo isso. Tem uma revolta, não tem como não ter revolta também. Mas essa revolta, ela não pode ser contra Deus, porque não existe ninguém. Porque o pessoal diz assim, por que Deus permite tanta gente inocente sofrendo? A verdade é que não tem inocente diante de Deus. Não tem inocente. A raça humana toda é pecadora diante de Deus. Então, se Deus decidisse hoje exterminar numa catástrofe mundial a raça humana toda, ele estaria sendo justo. Ele não estaria sendo injusto, mas ele estaria sendo justo. A misericórdia dele é que impede que seja pior, Rogério, que seja pior do que isso aí. Então, são esses sentimentos que a gente precisa ter. A minha dúvida era isso, quando teve essa queda de Adão e Eva, se já estava programado a nossa remissão com o Cordeiro, que seria Jesus na cruz. Desde da queda já existia um plano de redenção ou não? Sim. Deus na eternidade planejou tudo o que acontece. Isso nós não temos como fugir. Eu sei que as pessoas não gostam de pensar nisso, porque a ideia de um Deus soberano, supremo, de quem todas as coisas dependem, levanta questões como a origem do mal, por que é que as pessoas sofrem e tudo mais. Só que esse Deus, ele é sábio, ele é justo, ele é bom, ele é generoso, ele é bondoso. Às vezes a gente não entende os caminhos dele, mas ele não pode ser acusado de injustiça. Lá na eternidade, ele planejou tudo o que existe, para que no final da história, a história está caminhando para um final, no final da história ele seja glorificado, o mal seja vencido definitivamente, o bem triunfe de uma vez por todas, de forma que o mal não possa retornar, e Deus tenha realizado o seu plano e o seu propósito. Isso aí a gente não tem a menor dúvida. Tragédias, não somente nacionais, mas individuais, elas acontecem como resultado desses castigos temporais que nos acometem, em contraste com, ainda tem mais, né? Os castigos eternos que vêm depois da morte. Entendi. Depois da morte. Então, isso são penas temporais. Eu queria dizer uma coisa muito importante. Uma vez chegaram para Jesus e disseram, mestre, tinha uma torre aqui e ela caiu, a chamada Torre de Siloé. Sim. Ela caiu e matou um monte de galileus.
O que é que o senhor disse sobre isso? E Jesus disse, vocês estão pensando que essa tragédia que matou não sei quantas pessoas, quer dizer que essas pessoas que foram atingidas pela tragédia são piores do que as outras? De forma nenhuma. Se vocês todos não se arrependerem, vocês serão condenados do mesmo jeito. Porque não é verdade, porque somos todos, diante de Deus, pecadores, Rogério. Todos nós, cada um de nós. Então, a mesma Bíblia que fala que Deus na eternidade determinou tudo o que acontece, é a mesma Bíblia que diz que eu sou responsável pelos meus atos. Pensa num trilho de trem. Tá. Imagina, pensa no trilho de trem. Você fica ali no trilho, você olha e os dois tracks, os dois trilhos, eles vão lado a lado, caminhando, mas eles não se tocam. Mas eles estão lado a lado. Precisa dos dois trilhos para que a locomotiva passe. Só lá no horizonte é que esses dois trilhos se encontram. Que é uma ilusão. Você vai ter a responsabilidade humana, é um trilho, soberania de Deus é outro trilho, e sobre isso corre a história. Você precisa dos dois trilhos. Eles não se tocam. Soberania e a responsabilidade humana. Eles não se tocam. Pelo menos não desse lado de cá. Caminham juntos. Paralelos, e um precisa do outro. Deixa eu te dar outra ilustração, que quem deu foi meu sogro. Ele diz assim, ó, você imagina uma rua bem larga, uma porta aberta, em cima da porta você tem aquele famoso convite de Jesus. Venha a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite que apela à minha decisão. Certo. Eu passo por ali, várias pessoas estão passando, umas olham, não se interessam, outras passam e dão uma olhadinha, cai fora. Aí de repente chega você e você olha assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, você diz, é para mim. Aí você voluntariamente, de livre e espontânea vontade, você entra. Quando você entra, você olha para a porta pelo lado de dentro. E em cima da porta, no umbral do lado de dentro, está escrito também a mesma palavra de Jesus. Só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Então, na hora de você tomar a decisão, é a sua decisão. Você é responsável, você toma. Depois que você tomou, você olha para trás e diz... Estava escrito que eu ia tomar essa decisão. Eu só tomei porque Deus me trouxe até aqui. Aí me confunde.